Graça e paz, meus amados irmãos. 7 de março de 2021. Louvamos a Deus por mais este novo mês que Ele nos tem dado, né? Por este primeiro domingo do mês de março, aqui com o culto do canal da Igreja Congregacional em São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, Brasil. E louvamos a Deus pela sua vida. Vai estar conosco nesta noite aí, cultuando ao Senhor. Hoje estará conosco o presbítero Marcos, presbítero da nossa igreja. Ele estará dando continuidade à série Personagens Bíblicos. Então, contamos com você aí e vamos juntos nesta noite celebrar ao Senhor. Muito bem, nesse momento nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, momento fundamental, né? Um culto cristocêntrico, o momento da leitura das Escrituras. Então, quero convidar você aí para pegar a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, né? Os seus celulares, e vamos abrir no Salmo 121, que diz assim a Palavra de Deus ao meu, ao seu, ao nosso coração nesta noite. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não descansará aquele que te guarda. É certo que não descansa nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso, né, abençoe a sua vida, a minha vida, todos aqueles que estão nos acompanhando com a leitura da sua santa palavra. O nosso socorro vem do Senhor. Continuemos todo este culto, né, louvando a Deus e ouvindo daqui a pouco a palavra do Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cordeiro venceu. 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 Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Muito bem, momento também especial do culto desta noite, onde nos juntamos, né, em um grande momento de oração. Nosso país precisa, as famílias estão precisando, nós da igreja também precisamos de oração, a minha, a sua, a nossa família. Então, mesmo virtualmente, né, mas espiritualmente, estamos unidos por Cristo. Vamos juntos nesse momento fazer este momento de oração. Junte-se a mim, eu me junto a você e nós vamos juntos até Deus mediante Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Deus amado, te agradecemos por este novo mês, por esse primeiro domingo, pela oportunidade de estarmos chegando novamente nos lares, através, Senhor, desse meio de comunicação. Queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, te agradecer pelas famílias que estão conosco nesta noite. Queremos te rogar que o Senhor abençoe a pregação, abençoe os louvores, abençoe todo o culto desta noite, que o Senhor abençoe todo o teu povo espalhado pela terra, abençoe esta família que está nos assistindo nesta noite. Estenda a tua mão sobre os lares, pai de família, mãe de família. Estenda a tua mão, meu Deus, sobre o nosso país. Tem misericórdia desta nação chamada Brasil, que o Senhor poderosamente possa nos livrar de todo esse período dessa pandemia. Abençoe os que estão trabalhando nos hospitais, os policiais, todos aqueles que estão na linha de frente, que o Senhor esteja livrando de todo mal. Abençoa os que estão hospitalizados, conforta os enlutados e abençoa-nos também durante esse culto e durante toda esta semana. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, passemos a semana aí juntos, unidos em oração, clamando a Deus pelo nosso país. Queridos, graça e paz.
quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite para trazer algo da parte de Deus e compartilhar com os irmãos nesse canal que Deus tem abençoado grandemente. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa noite, que Deus possa trazer refrigério para a sua alma, em nome de Jesus. O texto que nós vamos ler nessa noite se encontra no livro de Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. E descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo, em mais uma de suas viagens missionárias, nesse momento ele estava em Troade, e no dia seguinte ele ia seguir viagem mais uma vez. E era o primeiro dia da semana, era um domingo, dia de ceia, mostrando que os cristãos, a partir da ressurreição de Cristo, passaram a cultuar o Senhor no domingo. E era um momento de partir o pão. E Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Nós aprendemos uma lição aqui maravilhosa com Paulo, porque qualquer um de nós que fosse viajar no dia seguinte, nós estaríamos descansando por conta da viagem cansativa do outro dia, mas Paulo não. Paulo ele está prolongando o discurso, exortando os irmãos, confortando os irmãos, trazendo a mensagem de Cristo para os irmãos, aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus, ele está trazendo para os irmãos. E ele prolonga o seu discurso. E nós muitas vezes fazemos por onde o nosso discurso ser diminuído. Porque Paulo tinha todos os motivos aqui para não prolongar o discurso. Paulo tinha todos os motivos aqui para ir descansar, porque no dia seguinte ele ia seguir viagem. Mas ele prolonga o discurso, porque o prazer dele estava na lei do Senhor, em transmitir aquilo que Cristo havia outorgado a ele. E Paulo prolonga o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam todos reunidos. E é aqui que entra o personagem central dessa passagem, um jovem chamado Eutico. Eutico estava sentado em uma janela e a Bíblia diz que ele adormeceu profundamente. E é sobre esse jovem que nós devemos refletir nessa noite. O texto diz que Eutico foi vencido pelo sono. E nós, da igreja brasileira, nós da igreja contemporânea, estamos passando por um momento de sono, um momento onde muitos têm dormido, onde muitos têm adormecido, muitos têm sido vencidos pelo sono, pelo cansaço.
Mas assim como Eutico, esse cansaço não é por conta do discurso prolongado, não é por conta da mensagem prolongada. Eutico aqui, ele foi vencido pelo sono, não foi porque Paulo prolongou o discurso, a mensagem de Paulo era boa. Eutico foi vencido pelo sono porque ele estava sentado em um lugar onde ele não devia estar. Eutico estava sentado em uma janela. Janela é lugar de distração. Janela é lugar de olhar para fora. Então Eutico, em vez de prestar atenção na mensagem que Paulo está trazendo, naquilo que Paulo estava trazendo, naquilo que Deus estava falando naquela noite, porque quando a palavra de Deus está sendo pregada, é o próprio Deus que está falando com o seu povo. Então Paulo era a voz de Deus naquela noite. Eutico não estava prestando atenção na voz do Senhor. E ele se distrai e se senta numa janela, e ele confia em sentar na janela e acha que ali é um lugar seguro. E ele representa muita gente da nossa geração que acha que está em um lugar seguro, mas não está, porque a segurança está no centro, que é Cristo. A segurança está em ouvir a mensagem de Deus. Eutico estava próximo da palavra, mas estava distante do Deus da palavra. Tanto é que o discurso de Paulo não estava interessante para ele. A mensagem não estava interessante para Eutico. Por isso ele vai para a janela e se senta. E a janela é um lugar de distração. Quando nós vemos alguns exemplos na Bíblia, nós olhamos para a história de Jezabel. Ela está observando na janela quando ela é lançada no chão e morre. Nós olhamos para Mical, que está observando pela janela o rei Davi trazendo a arca lá de Obed-edom, e ela o repreende por Davi estar adorando ao Senhor. E Mical não pôde ter mais filhos. Então perceba que a janela nunca é um bom lugar para se estar, a não ser que nós estejamos esperando que a janela dos céus esteja aberta sobre nós. Essa sim é uma boa janela. Mas janela aqui nesse texto significa lugar de distração. Eutico estava prestando atenção nos ruídos que vinham lá de fora. Talvez Eutico estivesse observando a movimentação que estava acontecendo lá fora. E muitas vezes é assim na vida do cristão. Ele está dentro da igreja, mas está observando mais o que está se passando lá fora do que o que está se passando dentro da igreja. Ele está observando mais as coisas que acontecem lá fora do que as coisas que acontecem dentro da igreja. Ele está dando mais ouvido às coisas que acontecem lá fora do que o que se é falado na igreja. Então é necessário sair de perto da janela e voltar para o centro, porque a janela é um lugar perigoso, é lugar de distração, é lugar de grande perigo. Tanto é que a Bíblia diz aqui no versículo 9 que ele, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Eutico caiu, Eutico morreu, porque estava em um lugar que não era para ele estar. Ele estava na janela, distraído, por isso pegou no sono, por isso caiu, por isso morreu. Mas nós aprendemos também nessa noite, no versículo 10, diz assim: descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Primeira lição
que nós aprendemos é que quem cai necessita de socorro urgente. Paulo em nenhum momento ele repreende a igreja. Paulo ele não desce com a intenção de repreender Eutico por estar na janela. Paulo desce para socorrer. Nós que somos igreja do Senhor, nós temos esse papel: descer até os caídos, descer até os enfermos, descer até os necessitados, com socorro de Deus. Paulo não estava descendo com um socorro dele. Paulo não descia com um socorro de si próprio, mas ele descia com um socorro que vem do alto. Ele descia com um socorro de Deus para a vida de Eutico. Segunda lição é que Paulo se inclina sobre ele e Paulo o abraça. Nós temos que descer e abraçar. Não apenas descer até os necessitados, mas também abraçá-los, também se inclinar sobre os problemas deles e abraçá-los com o abraço de Cristo, com o socorro de Deus para a vida dos que estão necessitando se levantar, porque quem cai necessita de socorro. Eutico necessitava de socorro, então Paulo vai com esse socorro até ele e Paulo o abraça. Paulo se inclina sobre ele, Paulo o abraça. E Paulo diz: não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo não estava dizendo que Eutico não havia morrido. Paulo simplesmente estava dizendo que Deus restauraria a vida de Eutico. E é essa certeza que nós devemos ter, que nós servimos a um Deus que restaura vidas, que restaura corações. Então nós devemos descer aos necessitados, aos caídos, com esse socorro desse Deus, com um Deus que restaura, com um Deus que reaviva, com um Deus que reanima, com Deus que traz de volta, com Deus que chama a atenção e traz para o centro. Então nessa noite, meu irmão, nós precisamos definir em que lugar do cenáculo nós estamos. Se nós estamos no centro do cenáculo, observando Cristo, observando a sua palavra, ou nós estamos caminhando para a janela. Então, se você está caminhando para a janela, volte nessa noite. Volte para o centro, que é Cristo Jesus. Se você está no centro, que é Cristo Jesus, permaneça. E veja que maravilha quando uma vida é restaurada. Olha o que acontece no versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Olha a satisfação que Paulo tinha de pregar o Evangelho. Falou até meia-noite. Aconteceu o acidente de Eutico. Ele vai lá, leva socorro de Deus. Eutico ressuscita. E Paulo volta para o cenáculo, reparte o pão. Paulo volta para o cenáculo, reparte o pão e ainda lhes fala largamente até o romper da alva. Então perceba que o problema não era a mensagem que Paulo trazia, porque estava tão bom o culto que eles ficam até o dia amanhecer. Mas acompanhe comigo o versículo 12, que diz assim: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então perceba que quando a igreja socorre quem está caído e Deus restaura essa vida, a igreja é confortada,
a igreja é reavivada, a igreja é reanimada e Deus faz maravilhas no meio do seu povo. Precisamos descer com socorro para os caídos, mas também precisamos prestar atenção em que lugar estamos no cenáculo. Se estamos perto da janela ou estamos dentro do cenáculo, prestando atenção em Cristo Jesus. Nosso olhar deve ser somente para Cristo. Nossa atenção deve estar totalmente cativa a Cristo Jesus. Que deixemos as janelas da vida de lado, os ruídos lá de fora, que eles fiquem de lado, que o que esteja passando lá fora não atrai a minha atenção, mas que Cristo, através da sua santa palavra, atraia a minha e a sua atenção, para que nossa vida seja transformada e para a gente também poder descer até os caídos e os necessitados, trazendo socorro da parte de Deus, trazendo o abraço da parte de Deus, se inclinando sobre os problemas daqueles que estão caídos, para que Deus, através das nossas vidas, possa resgatar os eúdicos que por aí estão, e que Deus vos abençoe nessa noite. Eu queria orar junto com você. Querido Deus e eterno Pai, nós te glorificamos porque Tu és Rei, nós te glorificamos pelo dom da vida, nós te glorificamos nessa noite, Senhor, porque Tu és soberano, porque Tu estás acima de todos, Senhor. Porque quando Tu estás agindo, Deus, ninguém pode impedir, Senhor. Tu és o Deus que pode todas as coisas e que agindo, Deus, quem impedirá. E é em Ti que nós cremos, Senhor. E é em Ti que nossa confiança está, Senhor. Nós fazemos menção do Teu nome, somente do Teu nome, Senhor Jesus, porque em Teu nome está todo o poder, Senhor, toda a autoridade. Então que o Senhor possa abençoar todos os lares nessa noite, que o Senhor possa confortar todos os corações nessa noite e que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Que maravilha! Estamos aí, né? Chegando ao final do culto desta noite. A Igreja Congregacional de São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Queremos desejar uma boa semana aí para você, para a sua família. Que o Senhor, né, abençoe você e sua família poderosamente, como Ele tem nos abençoado. Você vai ter ainda o cântico final, né? Celebre, louve a Deus com essa oportunidade de ter ouvido a sua palavra e ter a oportunidade também de celebrar o seu nome. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar,
Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei